Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, Vicente Carvalho, também aí adjacências, né? E sempre na presença de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. O programa sempre tem esse caráter propositivo, ou seja, de sugerir várias vertentes aí, de não ficar só com reclamação, mas também conversar com pessoas interessantes que nos ajudam a entender aí o momento que a gente passa nesse momento e também encontrar aí soluções. Hoje eu vou conversar aqui com meu amigo o advogado Paulo César Moura, ele que está em intervalo aí das férias forenses e aceitou graciosamente o convite aqui para participar do programa, para a gente bater um papo aí, quem sabe, sobre direito, política e também sobre assuntos ligados aí a Bertioga, onde o Paulo está se radicando aí nesse momento. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, Paulo. Faz tempo que a gente combina aí, nunca dá certo, mas deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. É verdade, Valdir, faz muito tempo aí que nós estamos tentando aí adequar as agendas em decorrência até mesmo do trabalho, né? Sim. Como eu passei para você aí também, que realmente nós estamos trabalhando bastante em Bertioga, em São Paulo, então nós estamos andando muito aí, trabalhando politicamente e também profissionalmente, graças a Deus. E agradecer primeiramente aí também a Deus, né, por ter me dado essa dádiva de estar aqui hoje, agradecer a minha família que também está sempre me apoiando, minha esposa Carla, meus filhos, Eduardo de 13 anos e meu filho mais bebezinho, o Otávio de 2 anos. E é isso aí, Valdir. Obrigado aí aos telespectadores também e vamos seguir aí que seja um ótimo programa aí. Legal. Paulo, não é por estar do teu lado assim tal, não, mas eu admiro, sempre gosto no programa aqui de trazer pessoas que, quando eu falo pessoas que se destacam, são pessoas que têm a perseverança pessoal de buscar seus objetivos, muitas vezes pessoas humildes, como a minha história de vida e a sua também. Por isso que tenho um prazer danado de conversar e enaltecer justamente porque sei da sua luta aí para se formar no direito e conseguir o destaque que você tem tido aí sempre nas questões ligadas à advocacia. Parabéns. O Paulo, para quem não conhece, não lembra, né? O Paulo é um advogado aqui de Guarujá que se notabilizou aí até em certo período, aí, se me permite falar isso, Sim. com algumas ações aí que diziam respeito ao cuidado com o bom uso do dinheiro público, principalmente com a contratação exagerada de cargos comissionados que havia no governo anterior, no governo municipal de Guarujá aqui anterior. E foi autor de algumas ações, uma delas é que reduziu drasticamente a quantidade de assessores e o que causa um bem danado aí para a população. Muita gente fala aí, às vezes em redes sociais, que precisa reduzir, que se for eleito vai reduzir tudo isso e tal, mas o Paulo de fato ingressou com uma ação aceita pelo Ministério Público, aceita pela Justiça, que acabou de fato resultando. Muita gente não entendeu na época o seu objetivo, você foi muito criticado e tal, mas depois de algum tempo, depois de águas passadas aí embaixo da ponte, o que você resultou disso? O Valdir, realmente foi um momento difícil, tá? Difícil para algumas pessoas que acabaram não entendendo aí o intuito, mas em tese e analisando mais profundamente a situação em apreço, foi algo realmente necessário. Tanto que essas ações elas foram também se espalhando pela cidade. Na minha cidade mesmo, na cidade de Bertioga, também é movida algumas ações nesse sentido, onde também houve drasticamente a diminuição aí dos cargos em comissão, até mesmo aí está correndo rumores na própria cidade de Bertioga, que irá novamente ser emitida uma ordem judicial aí para também afastar novamente alguns cargos. Também não tenho a certeza aí dessa propositura, mas pelo que estão falando, sim, e vai ter uma nova ação nesse sentido na cidade de Bertioga. Eu acredito que o erário público ele tem que ser tratado da forma correta. E a forma correta de ser tratado o erário público é administrando esse erário da forma justa. Tá? Os cargos em comissão eles têm que ser para pessoas, primeiramente, pessoas que tenham capacidade para isso, pessoas que tenham formação. Não é certo você ter
em um cargo público, um cargo comissionado, vamos se colocar assim, de livre nomeação. Estamos falando aqui de cargos de livre nomeação. Que tá? não é aquele funcionário concursado. Não é o funcionário concursado, é de livre nomeação, ele tem que estar apto, né, a assumir tal cargo. Assim como eu me qualifiquei, eu estudei, assim como você falou, Valdir, a nossa história de vida. Para quem me conhece sabe que eu fui caminhoneiro, fui motorista de ônibus. Hoje, com a bênção de Deus, e às vezes eu mesmo me pergunto como cheguei aqui, porque às vezes é difícil, né? Você pega eu como dirigia, viajava Nordeste, ia para Salvador, pegava o carreta aqui de Santos e ia direto para Salvador e vinha dirigindo aquele caminhãozão, carreta bugão de 40. Então, às vezes a gente olha assim e fala, como que eu cheguei até aqui? Então, só uma explicação é Deus. Então, eu acho que tudo a gente tem que pautar nessa forma cristalina de ser. Eu acho que tem que ser tudo dentro da legalidade, tem que ser tudo dentro da normalidade, não pode ser nada jogado aí a berlinda, como muitos falam, né? Você não pode pegar um dinheiro público, um dinheiro do meu suor, do seu suor, você que está assistindo aí, você também tem o seu suor, que é aquele dinheiro que você paga de imposto, e não vamos também desmerecer, como muitos fazem, desmerecer aquelas pessoas, o Valdir, que é bom frisar também, aquelas pessoas que vivem nas comunidades, que vivem em situações totalmente desumanas, né? Vamos colocar mais conhecidas como favelas, né? Não se pode falar, mas são favelas. Tem lugares tanto na cidade de Bertioga como na cidade do Guarujá, cidade de Santos, Praia Grande, que tem lugares que são totalmente desumanos. As situações que aquelas pessoas vivem. E aquelas pessoas, elas contribuem também, tá? Não vamos também dizer que não contribuem, que contribuem sim. Elas pagam imposto, porque eles vão ali e compram um pão, compram um refrigerante, compram um arroz, um feijão, e tudo ali é tributado. Então, todos pagam, todos nós temos direito, e o erário público ele tem que ser tratado com excelência e tem que realmente reduzir os cargos, e os cargos têm que ser transmitido a pessoas que tenham qualificação. Esse é meu posicionamento, eu vou continuar dessa forma. Acho que os cargos, vamos colocar a nível federal, né? O próprio presidente ele tem pautado nisso, não em cargos políticos, mas cargos de quê? De pessoas que tenham aquele conhecimento naquele local, dando certo ou dando errado. Não estamos aqui para falar de AB, se é o PT, se é o lado do Bolsonaro, não é isso não. Mas tem que ter pessoas qualificadas. Então é isso aí, Valdir. Então, nós estamos nesse momento de enxugar gastos públicos e a ação ela acabou reduzindo praticamente pela metade a quantidade de cargos públicos que haviam na Prefeitura de Guarujá. E havia cargos, a sua ação, se não me salvo o melhor juízo, era aquele tipo de cargo que o cara era assessor técnico, não sei o quê, quer dizer, uma nomenclatura genérica, tal, sem muito sentido, que a Justiça acabou aceitando. Sim, é verdade. E por isso que eu digo, a pessoa tem que estar qualificada, porque você assume um cargo de assessor técnico, mas você está ali servindo cafezinho. Não é justo. Não é justo. Tá? Não é justo você estar com um cargo de assessor técnico e não desmerecendo a pessoa que serve café, tá? Vamos entender. Mas é que esses cargos eram usados para preencher favores, né? Cumprir favores. É isso aí, Valdir. Legal. Ô Paulo, bom, depois de muita água rolar, graças a Deus, aí hoje em dia, para criar um cargo, muita gente pensa duas vezes, né? Agora já está no momento aí também essa semana, vivendo essa questão do aumento do salário dos vereadores também. Lógico que você está meio cá, meio lá, em Bertioga e Guarujá, mas você também está acompanhando isso aí também. Parece que o prefeito está vetando o projeto e ainda vai ser alvo de apreciação pela Câmara, né? Tempo bom aqueles de acompanhar a Câmara, né? Que você acompanhou bastante, né? Sim. Esses embates sempre acabam chamando a atenção, né? Sim, sim. É verdade, Valdir. A questão do aumento, eu acredito que não está na minha ossada eu entrar nesse mérito, porque até teve vereadores da cidade aqui do Guarujá, né? Que eu vi nas redes sociais, justificando o porquê do aumento, só que a população, ela não entende, né? Ela não entende e nunca vai entender. O meu ponto de vista, eu penso de uma forma diferente. Como eu sou pré-candidato, não sei se você já passou, sou pré-candidato a prefeito pela cidade de Bertioga, da cidade onde eu resido, onde eu tenho minha residência fixa, meus filhos estudam,
sou usuário do Sistema Único de Saúde. Uhum. E lá eu sigo uma diretriz diferente. Uhum. Por quê? Eu acredito que o salário ele tem que ser razoável para a sobrevivência. Ele não pode ser em abundância. Até mesmo porque você está ali no cargo. Você está, né? Vamos colocar. Um vereador, você é o quê? Você está. Então você não é. Eu costumo dizer que político não é profissão. Ser político, ser, já está lá, ser, você está ali. Exatamente. Tá? Então, muita gente coloca isso como uma profissão e não é, tá? Você está. Então, você está e você não é. Temos que tirar essas conclusões e é complicado. Acho que os vereadores da cidade que estão pautando, da cidade daqui do Guarujá, né, que estão pautando essa questão do aumento de salário, acho que eles têm que vir a público, explicar, e assim como o próprio prefeito, ele tem que também explanar aí o motivo do veto, para que não fique algo totalmente político, porque já tem rumores, né, que eu vi algumas pessoas comentando através até de Facebook, que é mais uma jogada política. De quem será a jogada política? Dos vereadores, do prefeito? Então isso fica uma situação chata. O povo está tão já entediado com esse tipo de situação, né, que já acha que tem armação em tudo, né, e muitas vezes o povo tem razão, né, o Paulo, como é que foi essa mudança de Guarujá para Bertioga aí? Que você já tinha já estava radicado de alguma forma lá em Bertioga? Ou foi a mulher que mandou mudar? Como é que foi? Não, Valdir, eu resido em Bertioga, há 10 anos, Valdir. Eu resido em Bertioga há 10 anos, tá? A minha esposa, os familiares dela, a mãe dela, vamos colocar principalmente, a mãe dela reside ali também, no sítio São João. Tá? Eu estou com a minha esposa há 19 anos hoje. Então, há 19 anos que eu estou dentro da cidade de Bertioga. Tá? Sou eleitor da cidade de Bertioga, tenho escritório na cidade de Bertioga. Então, eu sou um munícipe bertioguense. Meu filho nasceu na cidade de Bertioga, entende? E Bertioga é uma cidade que eu sempre amei, só que é uma cidade ainda difícil de você ter a sua própria subsistência dentro da cidade. Porque é uma cidade que tem 28 anos de emancipação política, administrativa, só que é uma cidade que ainda não deslanchou. Não se emancipou de verdade. Não se emancipou por qual motivo? Você não tem campo de emprego, tá? O que Bertioga tem, que é muito belo e muito lindo, são as praias. É uma cidade muito linda também, uma cidade calma, uma cidade que ela tem mais aí de 70% da área da cidade de Bertioga é área de preservação. E é algo que tem que ser zelado, até mesmo porque nós, moradores de Bertioga, nós acreditamos nisso, acreditamos que a cidade ela é bela. A cidade é bela por ter esse 70%, tá, de preservação. Porque se não tivesse 70%, Bertioga não seria o que é Bertioga. Você entende? Entendi. Porque as pessoas falam de construções. Bertioga não precisa de construções. Bertioga precisa que o turismo ele seja trabalhado da melhor forma para que o turista venha, para que o turista gaste na cidade, para que o turista invista na cidade, ele venha, ele usufrua de algo que nós temos de bom, que seria o quê? Seria a nossa população, lógico, os empresários, os empregados da logística em geral, das empresas em geral que tem na cidade, como hotéis, restaurantes. Então, o turista venha e usufrua daquele bem ali, mas da forma correta. Você entende? Então, é mais ou menos nesse sentido, Valdir. Como você falou agora, Bertioga tem 28 anos de emancipação e tem bastante semelhança em algumas características com Guarujá. Em alguns momentos da história, Guarujá acabou deixando algumas questões de lado. Isso não estou falando de agora, estou falando do passado, de décadas atrás. Algumas questões de lado e hoje se vê aí com sérios problemas sociais que Bertioga tem a oportunidade de evitá-los, né? Isso a gente podia conversar. Isso que você, como é jovem e como tem uma visão legal aí também do uso do dinheiro público, pode ajudar na cidade aí sendo até um dos pré-candidatos a prefeito.
queria que você delimitasse, assim, mais ou menos, quais são as principais prioridades, ou o que fazer, assim, para evitar que Bertioga, por exemplo, tenha um número, como o Guarujá tem hoje, de 60 núcleos subnormais, que a gente tem que, não dá para dizer que, não dá para não dizer que é favela, né? Só ia te pedir para a gente falar isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho, tá bom? Antes do intervalo, eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade é produzido de uma maneira democrática, independente e pluralista, ou seja, universidade de opiniões. Toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas ruas, o Assunto Cidade faz aí há 15 anos ininterruptos uma leitura da cena da cidade, no ambiente da política, saúde, educação, cultura, esporte. E nessa semana o destaque é a quantidade de mortes de ciclistas que vem diminuindo na cidade, de acordo com as estatísticas da Polícia Militar e da própria Prefeitura, mas são números que ainda preocupam. Em 2 anos foram pelo menos 14 ciclistas mortos aí nas ruas, então cada centavo gasto aí em ciclovias e em cuidados com os ciclistas, cidade que é agradável para se andar de bicicleta como Guarujá, cada centavo gasto será bem gasto. O Assunto Cidade volta já já com o Paulo César Moura, advogado. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o advogado Paulo César Moura. Ele que, alguns anos atrás, teve uma ação muito importante aqui no município de Guarujá, no ambiente da justiça, conseguindo aí, com uma ação de sua iniciativa, reduzir drasticamente, praticamente pela metade, a quantidade de cargos comissionados do Guarujá. Mas não é só por isso que o Paulo é lembrado, não. É um rapaz de muita determinação, muita garra, trabalhou arduamente aí, um cara humilde, para se formar advogado e, à custa de muito estudo e muita perseverança, está aí se tornando aí um brilhante advogado na área e principalmente um cara focado no bom uso do dinheiro público. Agora, como todo cidadão tem direito, Paulo está se colocando aí como um pré-candidato à Prefeitura de Bertioga. Queria que você elencasse, como eu deixei no ar aqui no programa, o que a gente aprendeu com a cidade, eu estou dizendo a gente, não, eu, você, todo mundo, né? Todo mundo que se preocupa com a vida pública. O que a gente aprendeu com a cidade como Guarujá que dá para se aplicar e evitar que se aconteça numa cidade como Bertioga? Você, por exemplo, como futuro prefeito de Bertioga, caso consiga vencer as eleições, qual é a receita para evitar e para fazer Bertioga ter um desenvolvimento, uma pujança de desenvolvimento? Então, Roger, vamos lá. Primeiramente, vamos pautar, né? Lógico que hoje aqui nesse programa nós não podemos estar falando necessariamente de projeto, de plano de governo, não, porque a própria legislação não nos permite. Mas nós podemos dar isso. Como cidadão, nós acreditamos aí no nosso projeto, o projeto do nosso grupo, que a gente tem até um slogan, né? Bertioga tem jeito. A nossa ideia principal é fazer, primeiramente, um levantamento de tudo que se tem nas contas perante o erário público. Primeiramente é isso, tá? Nós eleitos, tá? O nosso grupo eleito,
como que eu não sou sozinho, tá, Valdir? Não é o Paulo César sozinho, tem o Paulo César, tem inúmeras outras pessoas que nos acompanham, e a cada dia vem mais adeptos a essa nossa ideia, porque essa nossa ideia é uma ideia de montar um grupo com pessoas novas, com pessoas comprometidas, com pessoas que queiram o bem da cidade, tá? E Bertioga é uma cidade carente. Bertioga é uma cidade carente, Bertioga é uma cidade onde a população ela é muito carente. Carente de quê? Carente de uma saúde de qualidade, tá? Bertioga é uma cidade carente de uma segurança, Bertioga é uma cidade carente do ensino, tá? De escolas apropriadas. Nós estamos falando aqui dos professores, não é que os professores não dão aula, não é isso. Os professores são bons professores. Meu filho mesmo estuda numa creche pública, e nós sabemos aí o amor, o carinho e a dedicação que eles têm. Se tem com meu filho, tem com todas as outras crianças. Então, nós temos essa noção. E eu também, por ser usuário, né, Valdir, vamos colocar assim, usuário do Sistema Único de Saúde, como eu passei, Valdir, eu não tenho um plano de saúde, a minha esposa não tem plano de saúde e meus 2 filhos não têm plano de saúde. Eu sou totalmente contrário a um não vamos colocar um servidor, a um prefeito ou um vereador ter plano de saúde. Eu acredito que, pelo menos que não seja bancado pelo erário, ele tem que ser sim, ele tem que ser atendido pelo SUS. Que Lá acho que acontece isso, em Bertioga acontece isso. Não, eles têm os planos, só que eu sou a favor que o vereador, o assessor de vereador, o prefeito, o assessor do prefeito, ambos os cargos de livre nomeação, eu acho que todos deveriam ser atendidos pelo SUS. Tá? Para sentir na pele, né? Para sentir na pele. Que só existe uma forma, Valdir. Não adianta uma pessoa falar que sabe o que é uma pessoa que passou fome. Eu sei o que é passar fome. Por que você sabe que é passar fome? Se já passou fome, você tem que saber. Se a pessoa nunca passou fome, ela nunca vai saber na pele. Ela vê uma pessoa passando uma necessidade é uma coisa. Você vê uma pessoa passando e você passar é outra totalmente distinta. Entende? Então, Bertioga é uma cidade que tem muito para crescer, é uma cidade bela, mas é uma cidade ainda que está sem rumo. Tá? Nós temos lá uma atual administração, uma administração PSDB, uma administração, vamos se colocar assim, que já está aí no governo do Estado há décadas. Não tem, quando tem 2, 3 décadas, vamos para 3 décadas. Estamos indo para 3 décadas. Então, nós vamos lá para 3 décadas de um governo PSDB. E lá em Bertioga, se continuar da mesma forma, vai seguir o mesmo caminho. Para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, o prefeito da cidade falou de uma ponte ligando a balsa de Bertioga até Perequê, que seria a prainha. Você vê que é algo totalmente fora de cogitação. Então, vamos... Até o Perequê? Sim, uma ponte. Entendeu? Uma ponte totalmente fora de cogitação. Tá? Então você vê que... Aí começa já a haver as semelhanças entre Guarujá e Bertioga, né? Essa história de ponte que... Você entende? Aí você vê que quando você ouve algo nesse sentido, isso foi até num evento que houve um birô que eu vi lá na Riviera de São Lourenço, onde teve os donos de hotéis, restaurantes. O prefeito foi lá, o prefeito palestrou e teve... essa coragem, né? É uma coragem, é uma audácia de você dizer que vai construir uma ponte ligando Bertioga a Guarujá, como se tivesse um trânsito enorme. É muita diferença, você não tem como nós compararmos uma ligação, uma necessidade de uma ligação seca entre Guarujá e Santos, você comparar entre Guarujá e Bertioga, principalmente pelo Perequê, que a maioria das pessoas, eles transitam por onde? Pela Rio Santos. Entende? Então, você vê que há uma discrepância, né? Eu não entendo a conveniência de se fazer uma ponte até o Perequê, por exemplo. Por que não naquele pequeno trecho só da balsa aí, do canal de Bertioga? Então, a ponte, ele acabou não se adentrando no mérito, mas acredito que seria assim, seria ali naquele canal mesmo. Entendi. Mas é algo totalmente desnecessário. Se não fazem uma ponte, se o governo estadual, PSDB, tá? Hoje com o João Dória, não tenho nada para falar contra o atual governador, mas a forma de se governar. Eu acredito que o governador pode ser que ele mude um pouco esse perfil. Eu acredito que ele esteja mudando. Ou seja, algo, a né? gente está chegando à conclusão que o PSDB é o partido das pontes, né? Verdade.
E o prefeito está lá, esse primeiro mandato deve ser, logicamente, candidato à reeleição, mas as forças políticas da cidade estão vivas, estão mostrando que estão vivas, é isso? Sim, as forças políticas da cidade, ô Valdir, Bertioga é uma cidade, como eu te falei, ela é uma cidade carente de investimento, ela é uma cidade carente de políticos ou pessoas que queiram ingressar na política com coragem. Muitos me indagam na rua, poxa, tu tem essa coragem mesmo? Você vai ter? Parece, às vezes, Valdir, você entende até, parece ser até um tom meio... Poxa, você está vindo mesmo? Você tem certeza? Sabe aquele eu tenho certeza que parece que você está sendo... Não sei se querem te coagir de um lado ou coagir do outro. É algo muito estranho. Só que eu falei, não, eu tenho certeza sim. E já coloquei, eu sou pré-candidato. Tá? Eu não sou pré-candidato porque o Paulo, eu estou ali sozinho, não. Tem um grupo, temos pessoas novas, pessoas que querem o bem da cidade de Bertioga, assim como eu. Eu quero uma cidade de Bertioga que gere emprego, tá? Uma cidade de Bertioga que dê uma melhor condição de moradia a quem mora em lugares tidos como comunidades, vamos se colocar assim. Você pega uma chácara Vista Linda, um Boracéia. São favelas. Tá? Isso. São grandes comunidades ali que estão ali precisando de um apoio, tá? Precisam de uma atenção, tá? Precisam de uma pessoa que não seja político, tá? Uma pessoa nova que entre, que enxergue essa necessidade e traga à luz algo que irá suprir aquela necessidade. O grupo, rapidamente, o grupo que vem se reunindo com você, incluído nesse grupo, é o grupo de qual partido? Então, atualmente eu sou presidente do Partido Trabalhista Cristão, tá, que é o PTC, e além de eu ser também presidente no município de Bertioga, eu também sou advogado da sigla na estadual do partido. Entendi. Então, eu também sou advogado no estado, pelo partido, né? Certo. E como está sendo a receptividade entre a população, entre as lideranças locais? Assim, você tem conseguido reunir esse pessoal em torno do grupo? Temos sim, Valdir. Temos por quê? Porque a população já enxergou que nesses 28 anos elas foram governadas pelos mesmos grupos políticos. E esse jogo de troca com troca, entra um, sai outro, sai outro, a população já está esperta com isso. É o que a gente repara de longe, sim, assim, de fora, assim, dá para reparar nisso. Sim. É um entra e sai. É um entra e sai, isso. E você vê que são os mesmos nomes. E a própria última eleição que nós participamos agora em 2018, que foi as eleições presidenciais, mostrou esse descontentamento da sociedade brasileira, em geral, com os velhos políticos. Exato. Eles almejaram o quê? Almejaram uma mudança. Tanto que nós temos um presidente da República eleito, tá? Eleito através das redes sociais, lógico que é um caso totalmente atípico. Não tem como nós compararmos uma eleição federal com uma eleição municipal. Só que foi uma eleição totalmente atípica, porque ele trabalhou em cima de uma mudança, é o que nós implementamos também em Bertioga. Nós não somos a renovação, nós somos a mudança, nós viemos para mudar tudo, mudar todo esse conceito. Iremos trabalhar com pessoas novas, iremos trazer o empresariado para fazer parte das secretarias. Eu acho que as secretarias têm que ser formadas de pessoas que conheçam a cidade, e não há ninguém mais qualificado para assumir uma secretaria do que o empresário. Você pega um dono de um hotel, de um restaurante na cidade que conheça a fundo, porque ali ele tem um funcionário, tá? Ele tem um funcionário. Aquele funcionário, ele entra 8 horas no serviço, só que ele sabe perguntar, o próprio empresário pergunta: que hora que você sai do seu imóvel para chegar aqui? Ah, eu saio 5 horas da manhã. Por que sai 5 horas? Porque tem demora do ônibus, o que tem? Então, acho que o empresariado, nada mais ele tem uma noção muito boa. Entende, Valdir? Tá certo. Bom, Paulo, só desejar sucesso para você e toda essa empreitada aí, te parabenizar por toda essa luta, mais essa batalha que você está se propondo aí. E o que a cidade, como Bertioga, Guarujá, precisa é pessoas sérias que lutem para diminuir a desigualdade. Assim como Guarujá, Bertioga também tem lá suas desigualdades, com picos de classe alta e também de classe baixa.
só te desejar sucesso aí. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas deixa o espaço para você dar uma última mensagem para o programa. Tá bom, Valdir, obrigado. Tá, obrigado aí a todos os telespectadores. Tá? E a nossa mensagem foi dada agora um pouco, né? É pouco tempo, mas futuramente nós iremos voltar aqui, iremos falar mais de Bertioga e sobre nossos projetos aí dessa caminhada, tá bom? Fiquem com Deus e é isso aí. Obrigado, Paulo, pela entrevista. Nada. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.